Natal da cidade, fé e simplicidade. Oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Marco Informática pode contar com a gente. Faculdade Santo Agostinho, a faculdade da sua vida. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. O Natal da cidade continua seguindo os passos de São Francisco de Assis nos momentos mais importantes da vida do santo. Nos arredores da pequena cidade de Assis, São Francisco vive a experiência que mudaria a sua vida. A TV Cidade Verde teve uma autorização especial das Irmãs Clarissas para filmar na Basílica de Santa Clara, aqui em Assis. E agora a gente vive um dos momentos mais emocionantes dessa nossa viagem. Dentro da Basílica está exposto o crucifixo original de São Damião, encontrado por São Francisco no ano de 1205, numa igreja em ruínas, a Igreja de São Damião. Foi deste crucifixo que São Francisco ouviu: vai e reconstrói a minha igreja. É claro que é um momento que pede uma reflexão e uma oração. O crucifixo bizantino foi pintado por um artista desconhecido ainda no século XII. O Cristo que São Francisco contempla aparece com os pés pregados por fora da cruz e com um expressivo e piedoso olhar. São 2,10 metros de altura. A obra está com as Irmãs Clarissas desde o ano de 1257 e emociona pelo significado. Onde há um lar franciscano, há uma cruz de São Damião, a cruz que falou com São Francisco. O chamado do crucifixo foi imediatamente atendido pelo jovem que buscava dar mais sentido à vida e que, com as próprias mãos, ajudou a reconstruir a igreja e depois abriu o local para evangelizar junto aos pobres. São Francisco escreveu uma oração para ser rezada diante do crucifixo que diz: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme, um amor perfeito e uma humildade profunda. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, acabais de dar-me. Amém. Agora nós vamos até um local também muito importante aqui na Basílica de Santa Clara. A gente desce até a cripta da igreja, onde estão relíquias de São Francisco e também de Santa Clara. É um local onde só se entra com autorização das Irmãs Clarissas também. E aqui elas estão expostas. Aqui nós temos vestes, temos cordão de São Francisco, cordão de Santa Clara. Aqui nós encontramos também uma urna onde estão guardados fios de cabelo que foram cortados por São Francisco de Santa Clara. Ela, que era loira, tinha os olhos azuis. Ao lado nós encontramos também uma sapatilha que foi usada por São Francisco de Assis para proteger os pés que já estavam estigmatizados e sangravam, a sapatilha que é forrada de lã. Aqui muitos outros objetos pessoais de São Francisco também, como por exemplo o livro de orações. Tudo isso guardado aqui com muito carinho pelas Irmãs Clarissas. A Basílica de Santa Clara era a antiga igreja de São Jorge. Aqui, São Francisco aprendeu a ler e a escrever. Foi também neste lugar que teve o seu corpo velado, sepultado e canonizado. Depois da canonização, foi transferido para a Basílica de São Francisco. Santa Clara, que é a padroeira da televisão, morreu aos 60 anos de idade e foi uma das pessoas mais próximas de São Francisco. Foi a fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana.
O corpo da santa fica exposto para a visitação de fiéis do mundo inteiro. Depois de sua morte, multiplicaram-se os milagres junto à sua sepultura. Em Assis, a inspiração em São Francisco está em muitos lugares. Os frades franciscanos ampliam pelo mundo a obra de caridade deixada pelo santo. E o Brasil é uma grande referência. O exemplo é o trabalho realizado na Amazônia há mais de 100 anos. O resultado do que já foi feito está exposto no moderno Museu Multimídia, onde hologramas de frades franciscanos explicam a missão junto às tribos indígenas. Cidades inteiras foram criadas a partir da obra de São Francisco, que se espalhou por 9 municípios amazonenses e permanece até hoje. Tudo no museu foi transportado do Brasil para a Itália ao longo de um século. Animais, plantas, objetos da cultura indígena. Frei Paolo Braghini é um dos missionários. Está no Brasil há 7 anos no trabalho de evangelização, no combate às mazelas que atingem aos índios e na promoção da vida das comunidades. Frei Paulo, que análise o senhor faz dessa missão franciscana que já tem mais de 100 anos na Amazônia, nesse trabalho com os índios brasileiros? Eu gosto muito de repetir uma frase que o nosso caríssimo irmão disse, e quase todos nós capuchinhos repetimos. Um jornalista perguntou a um nosso missionário: o que vocês estão fazendo mesmo nestes 100 anos entre os indígenas? Ele, com muita simplicidade, ele respondeu: nós ficamos. E realmente, quem conhece um pouco a vida nas aldeias entre os indígenas sabe que não é uma vida fácil. É somente quem tem muito amor tem esta graça, este dom de Deus de ficar entre eles, doando a vida com eles. E que mensagem você acha que São Francisco deixou para a gente estar se aproximando do Natal, para que as pessoas possam viver o Natal? Que sentimento deve brotar? Ele que pregou muita simplicidade, a paz, principalmente, o bem. O que o senhor acha que pode ficar para esse Natal de 2013? Você já falou que, com certeza, a simplicidade que São Francisco chamava da santa e pura simplicidade, é algo que nós temos que redescobrir em nossa vida. A nossa sociedade que está, às vezes, se complicando muito, né? Com muitos instrumentos que, às vezes, nos afastam do outro. Nós somos irmãos, mas, às vezes, ficamos distantes um do outro. E São Francisco nos ensina a beleza de viver relações verdadeiras, simples, na fraternidade. Então, a paz também brota quando, com Deus em nossa vida, nós redescobrimos a beleza de sermos irmãos de verdade na vida simples do dia a dia. Nossa viagem segue pela região da Úmbria. Vamos aos lugares por onde São Francisco passou e onde viveu sua vida de dedicação aos pobres, aos doentes e, especialmente, à oração e à construção da obra de Deus. Chegamos ao Monte Alverne, numa manhã gelada, com temperaturas abaixo de 0, também coberta pela neve. Foi no dia 14 de setembro de 1224, durante um momento de profunda reflexão e oração, que São Francisco de Assis recebeu aqui no Monte Alverne as 5 chagas de Cristo. Deus lhe deu a visão de um homem crucificado em forma de um anjo com 6 asas. Experimentou com grande prazer e alegria o olhar bondoso do serafim. Não entendia o motivo daquela visão, quando de repente começaram a surgir nas suas mãos e pés as marcas dos cravos saindo para fora da carne. São Francisco de Assis recebia neste momento as feridas sagradas de Cristo. A passagem de São Francisco pelo Monte Alverne aconteceu um ano após a viagem à Terra Santa. O santo tinha devoção pelo Cristo vivo e, a exemplo de Jesus,
Francisco quis carregar e amar os irmãos para além do bem e do mal. Frei Lopes, estigmatizado, São Francisco passa a ter vergonha das chagas. E o que significava isso? Quer dizer, significava que, de fato, ele era, aos olhos de Deus, uma pessoa realmente diferente? Então, para Francisco é uma identificação com Cristo, é como se ele fosse carimbado com os sinais da paixão de Cristo. Mas não é uma coisa fácil de receber. Outros santos receberam, Santa Rita, Santa Catarina de Sena, uns receberam 4, 3, 2. Francisco recebeu os 5, inclusive no peito direito. Mas, ao mesmo tempo que é uma graça, além do sofrimento físico, ele ficou com isso por mais ou menos 2 anos, tem o sofrimento moral, porque as pessoas começam a dizer que é mentira, que é uma farsa, que é uma pessoa maluca, que tem problemas psicológicos. Então essa vergonha, esse escondimento que ele fazia das chagas era por 2 motivos, né? Primeiro, por humildade, porque não queria se sentir melhor que os outros. Aí todo mundo já vinha, queria beijar, queria tocar, queria um pedacinho do pano, manchado de sangue, essa coisa toda. Então, quanto ele pôde, ele escondeu, dos irmãos até dos frades. Todos tiveram a oportunidade de ver somente depois da morte dele, porque ele pediu que fossem tiradas todas as roupas e que ele fosse sepultado nu na terra primeiro, antes de ir para a tumba. Então todos viram, e com grande surpresa, 3 ou 4 frades e um médico que cuidou dele é que sabiam, mas com surpresa todos ficaram sabendo desse fenômeno, que depois os biógrafos tentaram, com Frei Leão, que era seu secretário pessoal, recontar essa história que aconteceu aqui no Monte Alverne. Um crucifixo de madeira foi erguido no alto do Monte Alverne para lembrar a passagem de São Francisco em seu momento de profundo encontro com Deus. Uma igreja também foi edificada no local para abrigar romeiros e admiradores da obra franciscana. Depois do intervalo, a morte de São Francisco. Vamos à Basílica, onde está o corpo do santo, um momento de rara emoção. Na Capela das Relíquias, objetos sagrados do homem que viveu uma vida de conversão e da construção da obra de Deus. O Natal da Cidade volta já.